Olá, sejam muito bem-vindos. A nossa proposta de hoje é um mergulho profundo. Um mergulho na arte e, por que não dizer, na ciência que estrutura os textos do Novo Testamento. Veja bem, quem já não teve aquela sensação ao ler as Escrituras, principalmente nas traduções, de que algo se perdeu no caminho? Existe uma riqueza, uma textura, uma tridimensionalidade no grego original que parece não sobreviver completamente quando a gente a transporta para o português. É exatamente sobre essa riqueza que está ali, latente, que nós vamos nos debruçar hoje. O nosso objetivo é claro, desvendar o arsenal de ferramentas que os autores bíblicos usaram de forma muito consciente, para dar cor, para dar profundidade e, principalmente, para dar ênfase às suas mensagens. O linguista Robert Longacre, com essa citação absolutamente genial, conseguiu capturar a essência do nosso problema. A imagem que ele pinta é muito poderosa, não é? Um texto sem destaque, sem pontos de foco, é isso, uma tela escura, completamente indecifrável. E o grande risco é que a tradução, embora seja uma ferramenta indispensável, muitas vezes nos entrega exatamente este papelão preto. Ela nos dá as palavras, o conteúdo bruto, o que foi dito. Mas aquelas nuances, sabe, os picos e os vales da paisagem retórica do autor original, com muita frequência, acabam aplainados. O que foi escrito para ser tridimensional, vibrante, colorido, chega às nossas mãos parecendo uma imagem chapada em preto e branco. E aqui, então, está o nosso grande desafio. Como é que a gente faz para recuperar essa imagem original? Como é que a gente treina o nosso olhar para começar a perceber os contornos desses camelos na areia? A boa notícia é que a resposta não exige que todo mundo, da noite para o dia, se torne um especialista em grego cornê. A solução, na verdade, está numa disciplina fascinante chamada análise do discurso, que funciona como se fosse uma lente de alta definição que a gente coloca sobre o texto. Vamos pensar na tradução como se fosse a versão de um filme em definição padrão, em SD. A gente entende a trama, a gente consegue identificar os personagens, mas se perde a textura do tecido da roupa, a expressão mais sutil no rosto de um ator, a profundidade de campo da paisagem. Os autores do Novo Testamento não estavam simplesmente jogando informações. Eles estavam engajados em atos de persuasão, de consolo, de exortação. E para fazer isso, eles usavam uma gama imensa de dispositivos linguísticos para guiar a atenção do leitor, para construir um suspense, para destacar aquilo que era absolutamente crucial. A análise do discurso, e aqui eu preciso destacar o trabalho pioneiro de Stephen Rund, que serve de base para grande parte da nossa conversa de hoje, nos oferece exatamente essa lente de alta definição. Ela nos permite enxergar o texto não como um amontoado de palavras, mas como um tecido muito bem amarrado de escolhas deliberadas. Cada palavra escolhida, cada inversão na ordem da frase, cada repetição, tudo isso carrega um significado intencional. E hoje o que nós vamos fazer é começar a aprender a decodificar esses sinais. O nosso objetivo final é restaurar as cores, a profundidade e a textura do texto original. Para a gente conseguir fazer essa análise de forma organizada, o nosso roteiro, o nosso mapa do caminho está muito bem definido. A gente vai começar entendendo por que é tão necessário ir além da superfície das palavras traduzidas. Depois, a gente vai explorar o que eu gosto de chamar de sinais de trânsito do texto, os alertas e as antecipações. Na terceira sessão, vamos ver como os autores constroem verdadeiras pontes lógicas entre as ideias. A quarta sessão vai nos ensinar a identificar o holofote da ênfase. Depois, na quinta, a gente vai adicionar cor e detalhes com as ferramentas de caracterização. E por fim, na sexta sessão, vamos ter acesso à planta baixa do argumento, ou seja, a arquitetura lógica do pensamento do autor. Então, vamos em frente. E assim a gente inicia a nossa jornada na sessão 1. O princípio fundamental que vai guiar toda a nossa conversa é o seguinte: a maneira como algo é dito é tão importante quanto o que é dito. Os autores bíblicos, como qualquer comunicador eficaz, não escolhiam suas palavras e estruturas de forma aleatória. Cada escolha era intencional, era projetada para produzir um efeito específico em quem lia. Ignorar essas escolhas, veja, é como ouvir uma sinfonia prestando atenção só na melodia principal, ignorando completamente a harmonia, o ritmo, a instrumentação, tudo aquilo que dá vida e complexidade à música. A diferença entre as abordagens fica muito clara aqui. A leitura superficial, que a gente está chamando de preto e branco, ela se foca exclusivamente no conteúdo, no o quê. Ela enxerga as palavras como se fossem tijolos soltos, unidades isoladas de significado. Nesse modo de leitura, a gente assume uma postura passiva, de um mero receptor de informação. E o resultado, inevitavelmente, é a perda de nuances que são cruciais. Do outro lado, a gente tem a leitura em alta definição. Ela adota uma postura de investigação. Ela pergunta como e por que o autor escolheu se expressar dessa maneira específica e não de outra. Ela não vê palavras soltas, mas uma rede de conexões, de ênfases, de padrões.
E aí quem lê se transforma num intérprete ativo, quase um detetive textual, que busca reconstruir a intenção original do autor. Vamos pensar na nossa comunicação do dia a dia. Para a gente dar ênfase a uma ideia, a gente muda o tom de voz, a gente gesticula, a gente escolhe palavras de maior impacto, a gente diz, olha, é fundamental notar que este ponto é crucial, em vez de um simples, este ponto é importante. Os autores do Novo Testamento não tinham o recurso do tom de voz num texto escrito, claro, mas eles dominavam a gramática e a sintaxe como poucos. Eles usavam a ordem das palavras, o uso de partículas específicas, estruturas que se repetem para criar exatamente o mesmo efeito de destaque. O nosso objetivo, a partir de agora, é aprender a reconhecer esses marcadores no texto e entender o que eles estão nos dizendo. É fazer a transição de uma leitura monocromática para uma experiência textual totalmente colorida. Agora a gente entra no que eu chamo de sinais de trânsito do texto. Se a gente imaginar que a leitura é uma jornada por uma estrada, os autores espalharam diversas placas de sinalização ao longo do caminho. São ferramentas que nos dizem, ei, reduz a velocidade, ou atenção, trecho sinuoso à frente, ou ainda prepare-se porque vem aí uma informação de importância capital. São sinais de alerta e antecipação. Ignorar esses sinais é como dirigir em alta velocidade por uma estrada que a gente não conhece e que não tem nenhuma sinalização. A gente pode até chegar ao destino, mas com certeza vamos perder as paisagens mais importantes e ainda corremos o risco de sofrer alguns acidentes de interpretação. A primeira ferramenta que vamos ver é o metacomentário. O nome pode parecer um pouco técnico, mas o conceito é bem simples. O metacomentário acontece quando o autor para o fluxo do discurso para comentar sobre o próprio discurso. É o autor falando sobre o que ele vai falar. Em vez de simplesmente afirmar um fato, o autor pode dizer, olha, é importante que todos saibam o seguinte. Essa frase extra, essa introdução, é um metacomentário. E por que usar esse artifício? Porque a informação que vem depois é de grande importância. Ou é muito surpreendente, ou as duas coisas. Funciona como se fosse um alarme sonoro, um letreiro de neon piscando que diz, atenção máxima agora. E Jesus era um mestre absoluto no uso de metacomentários. Vamos observar esses exemplos, todos tirados do Sermão do Monte. Repetidas vezes ele usa fórmulas como em verdade vos digo. No grego, amen gar lego em mim, ou então, eu porém vos digo, ego de lego em mim. Ele poderia simplesmente ter afirmado suas conclusões de forma direta, mas ele não fez isso. Ele introduz cada um dos seus ensinamentos mais radicais, mais centrais, com essa sinalização explícita. É como se ele estivesse segurando a pessoa que ouve pelos ombros e dizendo, agora, escute com toda a sua atenção porque o que eu vou dizer vai desafiar tudo o que foi estabelecido até aqui. Isso prepara o terreno e dá um peso extraordinário para a declaração que vem logo em seguida. A nossa segunda placa de sinalização é a repetição. Na nossa cultura de hoje, que é tão obcecada pela concisão, pela velocidade, a gente tende a ver a repetição como uma falha de estilo, não é? Como encher linguiça. Mas para os autores bíblicos era o contrário. Era uma ferramenta retórica muito poderosa. E o ponto crucial é que não se trata de uma repetição qualquer. É a reafirmação deliberada de uma informação que quem está lendo já possui. E qual é o efeito disso? A criação de uma espécie de quebra-molas narrativo. O autor nos força a desacelerar, a reler algo que a gente já sabe, e essa pausa cria um vácuo de suspense. O leitor instintivamente se pergunta, ué, por que ele está repetindo isso? O que será que vai acontecer agora? E este exemplo de Lucas 24 é perfeito para a gente entender isso. No versículo 35, Lucas nos conta que os 2 discípulos de Emaús estavam lá, relatando aos outros tudo o que tinha acontecido no caminho. Aí o versículo 36 começa assim. Enquanto ainda falavam sobre estas coisas, no grego, tauta delton lalunton, essa informação é redundante, a gente já sabia que eles estavam falando. Mas essa repetição, que os linguistas chamam de ligação cauda-cabeça, tail-head linkage, é como se congelasse a cena por um instante. Ela cria uma tensão no ar, e é nesse exato instante de silêncio e de antecipação que o evento mais chocante e mais glorioso acontece. O próprio Jesus se levantou no meio deles. A repetição não adiciona informação nova, de jeito nenhum. Ela constrói o palco para que o impacto da informação que vem a seguir seja o máximo possível. A nossa terceira ferramenta é a informação de fundo, ou, no termo inglês, backgrounding. E aqui, a analogia que o Stephen Rung faz com os soldados é fantástica. Imagine uma fileira de soldados em formação. Para destacar um deles, você pode pedir que ele dê um passo à frente. Isso é ênfase, e a gente vai falar disso mais tarde. Mas existe uma outra maneira. Você pode pedir que todos os outros deem um passo para trás. O soldado que ficou parado no lugar agora se destaca, não porque ele se moveu, mas porque todo o resto foi para o segundo plano. No grego koiné, isso é feito com muita frequência através do uso de particípios.
Essa comparação aqui demonstra o efeito de uma forma muito visual. À esquerda, a gente tem duas frases independentes, duas ações com o mesmo peso. Saulo respirava ameaças. Ponto. Ele foi ao sumo sacerdote. Ponto. Mas não foi assim que Lucas escreveu lá em Atos 9:1. Ele usou um particípio presente. Saulus de et embineu apilis. A tradução mais fiel seria algo como Saulo ainda respirando ameaças. A primeira ação fica gramaticalmente subordinada. Ela se torna o pano de fundo, a circunstância que dá cor à ação principal, que é foi ao sumo sacerdote. A informação não se perdeu, mas ela foi hierarquizada. Lucas está nos dizendo que a informação-chave aqui não é o estado emocional de Saulo, mas sim a ação que ele tomou por causa desse estado. Agora, o exemplo talvez mais famoso e teologicamente mais importante disso seja a Grande Comissão, em Mateus 28:19. Em português a gente lê, portanto, ide ensinai todas as nações. Isso soa como se fossem dois mandamentos principais, ir e ensinar, ou fazer discípulos. Só que no grego, a palavra traduzida como ide, que é porefthentes, é um particípio aoristo. Ela está no segundo plano. A ação principal, o único verbo que está no modo imperativo nesse versículo, é fazer discípulos, matertessate. E isso muda radicalmente a nossa compreensão do texto. O ir, o batizar e o ensinar não são mandamentos separados numa sequência. Eles são, na verdade, as ações secundárias que descrevem como o mandamento principal, que é fazer discípulos, deve ser cumprido. O foco não está primariamente no deslocamento geográfico, mas na tarefa contínua e abrangente de formar pessoas. Isso é o que a gente chama de exegese em alta definição. Então, para a gente resumir esta sessão, nós vimos que os autores usam os metacomentários como um megafone para anunciar uma declaração importante. Eles usam a repetição como um quebra-molas para criar suspense antes de um evento crucial. E eles usam a informação de fundo através de estruturas como os particípios para empurrar ações secundárias para trás, deixando a ação principal sozinha sobre o holofote. Essas são as placas de sinalização do autor que nos guiam pela estrada do texto, garantindo que a gente não perca as curvas, os mirantes e os destinos mais importantes da narrativa. A gente avança agora para a seção 3. Se na sessão anterior nós vimos ferramentas que funcionam mais de forma isolada, como placas de trânsito, agora a gente vai examinar dispositivos que operam em pares. Eles são como os engenheiros do texto, construindo pontes lógicas entre as ideias. A função deles não é simplesmente juntar informações, mas tecê-las de uma forma que cria contraste, que cria expectativa e que fortalece o poder de persuasão do autor. O primeiro par que vamos ver é o ponto/contraponto. E a melhor analogia para entender isso é aquela história de deixar o outro sapato cair. O contraponto é o som do primeiro sapato caindo no chão, no andar de cima. Ele cria um som que imediatamente gera uma expectativa. O nosso cérebro fica ali esperando ouvir o segundo sapato. O ponto é esse segundo sapato. Ele resolve a tensão que foi criada pelo primeiro, o contraponto. O autor usa essa estrutura para conectar duas ideias de tal forma que a segunda, o ponto, ganha uma força muito maior por causa da preparação que foi feita pela primeira, o contraponto. Uma partícula minúscula no grego, a palavra man, pode fazer toda a diferença. E muitas vezes essa partícula nem é traduzida para o português. Se Jesus tivesse dito simplesmente, a colheita é abundante, como na coluna da esquerda, isso soaria como uma boa notícia, uma declaração final. Mas em Mateus 9:37, ao usar a partícula man, ele transforma essa declaração num contraponto. Fica algo como na coluna da direita. A colheita, por um lado, é abundante. Imediatamente, quem ouvia em grego pensaria, ok? E qual é o outro lado? O que vem depois? Essa estrutura prepara o terreno para a verdadeira urgência da mensagem, que é o ponto, introduzido pela partícula de. Mas os trabalhadores são poucos. A boa notícia da colheita abundante serve para amplificar, para dar mais peso à má notícia da falta de trabalhadores. A conexão persuasiva é simplesmente brilhante. Uma outra forma muito comum de criar essa estrutura é através de um par negativo/positivo. O autor primeiro nos diz o que não é, para então nos dizer o que é. Vamos observar este exemplo poderosíssimo de Romanos 1. Paulo poderia ter dito de forma simples: eles aprovam os que praticam o mal. Mas a construção que ele usa é muito mais forte. Ele cria um contraponto. Não somente fazem estas coisas, ou monon autapiosen, isso por si só já é grave. Mas ele eleva o nível da acusação quando adiciona o ponto, mas também aprovam os que as praticam. Alacai sinesoludoku sintus prasus-se. A estrutura não apenas, mas também intensifica a ideia. Ela demonstra uma escalada na depravação que uma simples afirmação positiva não conseguiria capturar com a mesma força. O nosso segundo par de conectores é a referência prospectiva e o alvo. Isso funciona como se fosse um mestre de cerimônias no palco anunciando: "E agora, senhoras e senhores, com vocês..." Cria-se um momento de suspense antes da atração principal ser revelada.
No texto, o autor usa uma palavra de referência como assim, outos, isto, tudo ou desta maneira, que aponta para frente para uma informação mais completa que é o alvo, que vai vir logo em seguida. É uma maneira de criar um micro-suspense e fazer com que a informação que se segue seja recebida com muito mais impacto. E estes são, talvez, os dois exemplos mais famosos de todo o Novo Testamento. Em Mateus 6,9, Jesus poderia ter dito de forma direta, orem Pai Nosso. Mas ele não fez isso. Ele disse, orai, pois, assim, outus proseureste. Esse assim é referência prospectiva. Ele cria uma pausa, um momento de expectativa antes de entregar o alvo, que é a própria oração do Pai Nosso. A mesma coisa acontece em João 3,16. A frase de tal maneira, outus, é a referência que aponta para o alvo. Deu o seu Filho unigênito. Essa estrutura retórica eleva a declaração. Ela nos diz que a maneira como Deus amou o mundo é tão extraordinária, tão fora do comum, que ela precisa ser anunciada antes de ser descrita. O autor, de forma deliberada, escolhe o caminho mais longo, o caminho retórico, para dar mais peso, mais zing, como diz o Rand, àquilo que é mais importante. Resumindo então, a seção 3, nós exploramos as ferramentas de conexão. O ponto-contraponto não apenas liga duas ideias, ele as coloca numa relação de tensão e resolução, onde a segunda ideia se torna muito mais poderosa. E a referência prospectiva e o alvo funcionam como um holofote que se acende antes do ator principal entrar no palco para garantir que toda a atenção esteja voltada para ele. Essas não são meras pontes, são portais dramáticos que guiam o leitor através da lógica persuasiva do autor. Chegamos à seção 4. Nós já vimos como os autores nos alertam, como eles criam suspense e como eles conectam ideias. Agora, nós vamos examinar a ferramenta mais direta que eles usam para destacar informações, a ênfase. Se as outras ferramentas eram como placas de trânsito ou pontes, a ênfase é um holofote. É o autor pegando um facho de luz e mirando diretamente numa palavra ou numa ideia, comunicando, olha, de tudo que eu disse nesta frase, isto aqui é o mais importante. Não perca isto de vista. O princípio da proeminência, como explicado por Steven Runge, é a chave aqui. Ele usa a analogia da fotografia, que é excelente. Um fotógrafo não apenas aponta a câmera e clica. Ele escolhe o enquadramento, o ângulo, o foco, o contraste. Ele decide o que vai estar em primeiro plano e o que vai ser o fundo. Da mesma forma, um autor enquadra suas ideias. Ele faz com que certas palavras saltem da página, tornando-as proeminentes. A escolha de enfatizar uma palavra em detrimento de outra não é um acidente. Ela revela o coração do argumento, o ponto nevrálgico da comunicação. Mas, tecnicamente, o que é ênfase? É muito importante entender que ênfase, no sentido que estamos usando aqui na análise do discurso, não é simplesmente algo importante. É uma marcação gramatical explícita. O autor usa uma estrutura de frase que não é a padrão para sinalizar essa importância. Em português, a gente faz isso principalmente com a entonação da voz. Eu fui à loja ontem, para deixar claro que não foi anteontem. Como o grego escrito não tinha recursos como negrito ou itálico, uma das maneiras mais comuns de criar ênfase era quebrar a ordem normal das palavras na frase. O grego é uma língua de caso, o que significa que a ordem das palavras é muito mais flexível que a do português. Então, mover uma palavra para o início da frase, um processo chamado de frontalização, era como colocar essa palavra sob um letreiro de neon. O leitor grego, ao perceber essa quebra no padrão esperado, saberia na hora que aquela palavra era o foco da questão. E Paulo usa essa técnica com um efeito devastador em Romanos 5. No grego original, as expressões pelos ímpios, uper asevon, no versículo 6, e pecadores, amartolon, no versículo 8, estão frontalizadas, ou seja, movidas para o início de suas respectivas orações. Por que ele fez isso? Porque Paulo está construindo um contraste chocante. Ele argumenta que dificilmente alguém morreria por um justo, talvez por um homem bom. Essas são as expectativas humanas normais, mas Deus subverte completamente essas expectativas. A prova do seu amor é que Cristo morreu por quem? E é aqui que Paulo acende o holofote. Pelos ímpios, pecadores. Essas palavras, que já são teologicamente carregadas, ganham um peso extra pela sua posição na frase. A ênfase gramatical reforça o escândalo teológico do Evangelho. O amor de Deus se manifesta não em favor dos que merecem, mas precisamente dos que não merecem. Então, para resumir, a ênfase é o holofote do autor. É o uso deliberado de uma estrutura gramatical em comum, como a frontalização, para destacar a peça de informação mais crítica dentro de uma frase. Quando a gente encontra um marcador de ênfase, é como se o autor estivesse nos dando um toque no ombro e sussurrando: preste atenção especial nisto aqui. Se você entender isto, você vai entender todo o meu argumento. É uma ferramenta direta, poderosa e absolutamente intencional. Se a ênfase é um holofote focado num único ponto,
As ferramentas que a gente vai ver nesta sessão são como a paleta de cores de um retratista. Elas adicionam detalhes, texturas, nuances que revelam o caráter dos personagens, a dinâmica entre eles e os temas que estão por baixo da narrativa. A questão aqui não é destacar uma única palavra, mas colorir a cena inteira com significados mais profundos. A primeira ferramenta é a caracterização. Ela acontece quando o autor usa uma descrição que é muito mais longa e detalhada do que seria necessário só para identificar alguém ou alguma coisa. Por exemplo, por que Paulo, logo no início de Gálatas, se descreveria como apóstolo não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai? Os Gálatas sabiam muito bem quem era Paulo. O objetivo dessa descrição extra não é a identificação, mas a caracterização. Desde a primeira linha da carta, ele já está defendendo a origem divina do seu apostolado, que era o ponto central, o tema nevrálgico daquela epístola. O exemplo de Gálatas é a prova disso. A caracterização que Paulo faz de si mesmo e de Deus não é um mero enfeite no texto. É o lançamento dos fundamentos de toda a argumentação que ele vai construir. Ao se definir em oposição a qualquer autoridade humana e em alinhamento direto com Cristo e o Pai, ele estabelece a autoridade inquestionável do Evangelho que ele prega. Cada palavra nessa caracterização inicial tem um propósito temático que vai ser desenvolvido ao longo de toda a epístola. A segunda ferramenta é o nome alterado. Isso acontece quando um autor muda o nome ou o título que ele usa para se referir a um personagem. A sequência da tentação de Jesus em Mateus 4 é um exemplo clássico. O personagem é introduzido como o diabo, to diabolo, que é o seu título geral, mas no exato momento em que ele começa a tentar Jesus, Mateus o chama de o tentador, hopirazon. A mudança de nome destaca a função principal dele naquela cena específica. Depois, ele volta a ser chamado de o diabo. Essa escolha deliberada de palavras ajuda o leitor a focar na ação principal que está acontecendo em cada parte da narrativa. A terceira ferramenta é o endereçamento temático. Isso ocorre quando um personagem se dirige a outro usando um título que não é estritamente necessário para a identificação. Quando o anjo diz a Maria, ó favorecida, Shaire que caritomene, ele não está apenas cumprimentando, ele está caracterizando-a, ele está revelando a natureza da sua mensagem. Da mesma forma, quando Jesus se dirige aos fariseus como hipócritas, hipocritei ou raça de víboras, genimata equinon, esses não são meros insultos, são diagnósticos teológicos. O termo de endereçamento que é escolhido revela a perspectiva de quem fala sobre quem ouve e, muitas vezes, resume o tema central daquele diálogo ou confronto. Por fim, nós temos a distinção próximo/distante. Essa é uma das ferramentas mais sutis e mais fascinantes do grego koiné. A analogia do Grover, da Vila Sésamo, que o Jung usa, é perfeita. Assim como o personagem nos ensina sobre perto e longe no espaço físico, os autores bíblicos, especialmente João, usam pronomes demonstrativos para criar uma distinção temática. Este e estes, no grego utos, utoi, são usados para se referir ao que é central, ao que está próximo, ao foco da atenção. Já aquele e aqueles, ekinos, ekinoi, são usados para o que é secundário, o que está distante, menos importante no contexto imediato. É uma forma de o autor sutilmente dizer, olhe para cá, para este assunto. Aquele outro é importante, mas não é o meu foco agora. Isso ajuda a gente a desvendar passagens complexas onde múltiplos atores e ideias estão em jogo. Resumindo a seção 5, caracterização, nome alterado, endereçamento temático e a distinção próximo/distante são os pincéis finos na paleta do autor. Com eles, os autores adicionam camadas de significado, revelam as motivações e as percepções dos personagens e guiam sutilmente o nosso foco para os temas que eles consideram mais importantes. Dominar o reconhecimento dessas ferramentas é aprender a ver as cores e as texturas do retrato que o autor está pintando e não apenas o seu contorno básico. E assim, nós chegamos à nossa sessão final, a culminação da nossa análise. Até agora, a gente estudou as ferramentas individuais, os tijolos, as vigas, as janelas do texto. Agora, na seção 6, a gente vai dar um passo para trás para observar a planta baixa do edifício inteiro. Nós vamos falar sobre a arquitetura do argumento, a estrutura lógica que sustenta parágrafos, capítulos e até mesmo livros inteiros. A ferramenta para a gente fazer essa tarefa são as anotações proposicionais. É um método sistemático para a gente decompor um texto em suas unidades lógicas mais básicas, que são as proposições, e em seguida mapear como cada uma delas se conecta com a anterior e com a seguinte. É como seguir o fluxo de pensamento do autor, não apenas palavra por palavra, mas ideia por ideia. Isso nos permite ver se uma frase está servindo como a ideia principal, como um suporte para a ideia anterior, como uma elaboração, uma causa, um efeito e assim por diante.
Este esquema nos dá uma visão geral da hierarquia do pensamento. A gente tem as proposições primárias que formam a espinha dorsal do argumento, a sentença base, o princípio que extrai uma conclusão e o suporte que reforça uma ideia já apresentada. E a gente tem as proposições secundárias, que adicionam os detalhes, o subponto que especifica algo, a elaboração que expande uma ação e a circunstância que, como a gente já viu com o backgrounding, estabelece o cenário para a ação principal. A indentação visual aqui é fundamental. Ela mostra que nem todas as frases têm o mesmo peso lógico. Algumas são a viga mestra do argumento, enquanto outras são as paredes de apoio. O ponto crucial aqui é que este nível de análise nos liberta da tirania da divisão em versículos, que, vale a pena lembrar, uma adição tardia ao texto. Fazer isso nos permite seguir o fio condutor do raciocínio de um autor através de parágrafos inteiros, e até mesmo de seções maiores. A gente passa de entender frases isoladas para compreender a construção completa e coesa de um argumento complexo, como os que Paulo tece de forma magistral em suas epístolas. A gente consegue ver como uma ideia leva a outra, como ele antecipa objeções, como ele usa uma série de suportes para fortalecer um princípio central. Para recapitular a seção 6, as anotações proposicionais são como uma radiografia que nos permite ver o esqueleto lógico do texto. É a passagem final da leitura em definição padrão para a verdadeira alta definição. A gente não está mais vendo apenas a fachada do edifício, estamos vendo a sua estrutura, a sua planta baixa, a genialidade arquitetônica do pensamento do autor, que se torna clara e visível. E assim a gente completa a nossa jornada. Este resumo recapitula o caminho que nós percorremos juntos. Nós começamos com a frustração de uma leitura preto e branco, com aquela sensação de que algo estava faltando. Então, aprendemos a identificar os sinais de trânsito, os meta-comentários, a repetição, o backgrounding, que nos dizem para prestar atenção. Em seguida, descobrimos as pontes, o ponto/contraponto, a referência/alvo, que conectam as ideias de forma persuasiva. Depois, aprendemos a operar o holofote da ênfase, que ilumina o coração do argumento. Usamos os pincéis da caracterização para adicionar cor e detalhes. E, finalmente, desdobramos a planta baixa do texto, revelando a arquitetura completa do pensamento do autor. Ter familiaridade com essas ferramentas transforma de forma fundamental a nossa relação com o texto bíblico. A leitura deixa de ser um ato de consumo passivo para se tornar um diálogo ativo, um diálogo engajado com a mente do autor. É uma forma de honrar a habilidade e a intencionalidade com que esses textos foram originalmente escritos. É redescobrir a genialidade retórica e a profunda intenção pastoral que motivaram cada escolha de palavra, cada estrutura de frase. Se esta nossa análise despertou a sua curiosidade, o aprofundamento nos estudos da linguística textual e da análise do discurso aplicado aos textos bíblicos é algo que eu recomendo fortemente. A obra de Stephen Hunt, em especial o Lexham High Definition New Testament, de onde nós extraímos estes conceitos, é um ponto de partida absolutamente fundamental e revolucionário para quem deseja continuar essa exploração e levar seu estudo da Bíblia a um nível de clareza e de profundidade inteiramente novo. E a gente encerra com esta pergunta. Com estas chaves em mãos, o que antes parecia uma parede sólida de texto pode agora se revelar como uma série de portas. Portas que levam a uma compreensão mais rica, mais precisa e mais vibrante da mensagem. A escolha de qual porta abrir primeiro agora pertence a cada leitor. A jornada de descoberta textual está apenas começando. Muito obrigado pela atenção.